Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Esdras, capítulo 5 e 6, e vamos ler também capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, que nos dirija na leitura que faremos da Tua palavra. Clamamos a Deus pela Tua misericórdia, Tua graça, sobre a nossa vida em particular, nossa família, também nossas igrejas, cada um dos nossos irmãos. E também, ó Deus, pedimos, Pai, estende a Tua graça e a Tua misericórdia sobre todos quantos estão em sofrimento neste momento, Pai, em decorrência de guerras, de enfermidades, de tragédias. Que a Tua palavra possa, ó Deus, ser espalhada por este mundo e encontrar corações receptivos. E assim se convertam ao Senhor Jesus e sejam por Ele salvos. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esdras 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então aqui está um resuminho, bem resumido, né? Para você ver quais foram as palavras de Ageu e de Zacarias nesse período, é só ler o livro deles. Cada um deles tem um livro no Antigo Testamento, a gente vai chegar lá daqui a algum tempo. Então eles falaram em nome de Deus para que fosse retomada a obra da construção do templo, num tempo em que os judeus estavam desanimados, estavam buscando seus próprios interesses, haviam deixado de lado o templo do Senhor. Através aí das palavras dos profetas, Deus reanima o povo e os próprios profetas seguem trabalhando junto com o povo para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então veja, agora é o rei Dario que está sobre o império da Pérsia. Lembra? Foi aqui no capítulo anterior que o rei Artaxerxes ordenou a parada da obra e agora Artaxerxes passou, então encaminhado o assunto para Dario. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos. Então a palavra lá do governador, lá do chefe da região ali, para o rei Dario. Ao rei Dario toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel
construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus, a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de pedra nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Então, Dario foi provocado pelo governador lá daquela região para fazer uma consulta, para verificar se de fato Ciro, seu antecessor, havia dado ordens para a reconstrução da casa de Deus, do templo em Jerusalém. E de fato ele encontra essa resolução de Ciro a respeito disso. Então vamos ver a resposta de Dario. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe deste lugar, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus. E também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir
esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Então, veio aqui um novo decreto de alguém certamente movido por Deus para garantir que a construção do templo seja bem sucedida. Versículo 13. Então, Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram, segundo a ordem de Deus, segundo a ordem do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Então o templo foi dedicado ao Senhor. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, temos aí o desfecho dessa questão do templo, né? Eles chegam com o objetivo de reconstruir o templo, reconstruir a cidade, essa obra é interrompida por conta de um decreto também, e agora, por providência de Deus, um novo decreto vem que garante o término da reconstrução do templo, que é dedicado, e todo o culto é reativado e acontece inclusive a celebração da Páscoa. Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Bom, deixa eu ir para o 2, porque o 1 não funciona, depois eu volto. Isto. Aliás, é o 12, né? Como é que eu vou fazer o 12 aqui? Vamos lá, vamos na unha aqui achar o 11. Ué. Estou em Tessalonicenses, olha só. Peraí. Segunda aos Coríntios. Gente, que situação, hein? Deixa eu pegar o número 1 aqui. Já tá aqui, já tem um. Pronto. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com o zelo de quem vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade
e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a estes superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos, temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Paulo está sendo bem duro aqui com eles, né? Ele vem aqui, continua, né, a sua defesa, falando da sua postura, fala que, embora tenha passado privações na igreja ali de Corinto, ele tentou não ser pesado para a igreja, né? E aqui ele fala, né, que ele está fazendo o possível, né, para que estes que o contradizem, que, enfim, se opõem a ele, né, eles sejam envergonhados, né? Ele chama esse pessoal de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E ele diz, inclusive, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E essa é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Nem sempre Satanás se manifesta de uma maneira muito clara, de uma maneira inequívoca. Por vezes ele age de uma maneira que faz parecer que aquilo que ele faz, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa diz é muito semelhante ao modo como os servos de Deus agem, né? Satanás se disfarça de anjo de luz, né? E os ministros de Satanás se disfarçam em ministros de justiça. Olha que coisa, né? Mas, olha só, o fim deles será conforme suas obras. Eles são enganadores, são fraudulentos, e o fim deles será como são as obras deles. Outra vez digo, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 16, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore,
quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Vocês toleram. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas estes fraudulentos enganadores? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Então, a igreja de Corinto devia ser realmente uma igreja bem complicada, né? Havia ali dons espirituais, haviam verdadeiros crentes, mas era uma igreja que suportava, tolerava muito gente ímpia, falsos mestres, e chegavam até a desprezar o próprio apóstolo Paulo. Uma carta que tem muito a ensinar também à igreja hoje, né? Que Deus nos dê sabedoria e graça para compreender e viver segundo o ensino e as exortações desta carta também. Está bem? Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.